Breaking News Timeline. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América se manifesta sobre Magnitsky e Moraes. O texto aqui é do Paulo Capelli, a coluna dele no Metrópolis. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América se manifestou sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E em meio a rumores de que a sanção seria revogada, o órgão enviou nessa segunda-feira, dia 8 de dezembro, uma carta ao congressista norte-americano Ricky McCormick, afirmando que o ministro foi penalizado por prisões preventivas arbitrárias e ataques à liberdade de expressão. A medida foi tomada em conformidade com a Ordem Executiva 13.818, que complementa e implementa a Lei Global Magnitsky de Responsabilidade por Direitos Humanos e visa os autores de graves violações de direitos humanos em todo o mundo, fecha aspas. Diz o documento endereçado a McCormick em resposta a uma carta do congressista enviada ao Tesouro em outubro. Rick McCormick recebeu a carta do Tesouro dos Estados Unidos sobre as sanções a Alexandre de Moraes e o Capelli termina o texto dizendo, abre aspas, a medida seguiu-se à revogação pelo Departamento de Estado do visto de Moraes e de seus familiares imediatos em 18 de julho de 2025 por sua cumplicidade em auxiliar e instigar a campanha ilegal de censura de Moraes contra cidadãos americanos em território americano, afirmou o Tesouro dos Estados Unidos. Em suas redes sociais, McCormick agradeceu o posicionamento do governo dos Estados Unidos em relação a Moraes e disse, sou grato por ter um poder executivo disposto a dialogar com o nosso gabinete sobre essas questões. E aí, Magnitsky, a perda de vistos, eu não sei se o nosso retorno está congelado, se a gente está ao vivo, está tudo... Tá, beleza. Se eu puder subir ali, eu não sei se a gente está congelando na live ou não? Ou é só o nosso retorno aqui? Deixa eu ver. Bem, abre aspas. Tá normal lá. Tá, Magnitsky, perda de vistos. Não, deu uma frisadinha. Então, abre aspas, diz o congressista, como membro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, levo muito a sério os ataques à liberdade de expressão e as tentativas de governos estrangeiros de ameaçar e coagir cidadãos americanos, tanto aqui quanto no exterior. Além de sancionar Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, em julho deste ano, o governo de Donald Trump revogou os vistos de outros 7 ministros da corte. Apenas André Mendonça, Cássio Nunes e Luiz Fux foram poupados. Após reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, na Malásia, em outubro, o Brasil passou a pressionar a Casa Branca para que recue nas sanções impostas a magistrados na Suprema Corte. Esse é o texto do Capelli, ou seja, todo o rumor que estava acontecendo parece que foi por água abaixo. Alguém quer comentar sobre pescaria? Não, eu quero falar. Ó, Silvio Navarro tá me ligando. Meu irmão. Você não quer falar de pescaria, não? Posso falar um negócio? Sabe o que foi isso? Foi uma tentativa de enfraquecer psicologicamente, desanimar a galera de um modo geral. Não, vamos lá, agora vai. Essa thread aqui, ela não é baseada em jornais, tá? Então, eu obtive documentos, contratos, atas, tudo que eu vou falar aqui está documentado. Então, não é opinião, não é Media Watch, não é leitura de imprensa, não é leitura de jornais. Há dados que foram acrescentados por causa de documentos da Polícia Federal que foram divulgados pela imprensa, mas os documentos que eu obtive, eu estou preparando um dossiê sobre isso. Esse dossiê não será feito para a nossa audiência. Eu já falo de antemão que esse documento será entregue para as autoridades americanas e eu quero ler aqui com vocês. Então, o esquema Apollo, FIP, Verkef, Banco Master e como isso ainda pode chegar, ou chega, né, em Ciro Nogueira e Antônio Rueda, etc.
Então, documentos internos, atas oficiais, e-mails corporativos revelam uma estrutura milionária de lavagem e ocultação patrimonial operando entre 2016 e 2018 dentro da Apollo Sport Soluções S.A. A empresa movimentou mais de 91 milhões em um único dia. Pode subir aí, Pedro, por favor, que eu vou acompanhar aqui na tela. Eu não tenho como... Obrigado. Em 31 de maio de 2016, a FIP Verkef, ligada ao Banco Master, entrou oficialmente na sociedade da Apollo. As atas que eu obtive, né, que eu tive acesso a essas atas, as atas mostram o fundo integralizou R$1 milhão e assumiu 99% do controle da empresa. Isso está registrado em junta comercial. No mesmo dia de aumento de capital, Hollis Magalhães Silva, que foi preso por tráfico internacional, trocava e-mails diretamente com Hercílio Minchetti Garcia, controlando e revisando as atas da operação. Ele não era um figurante, então ele era um ator principal. Ele coordenava todo o núcleo societário da empresa. A engenharia societária é explícita. 1 milhão integralizado pela FIP Verkef, 60 milhões capitalizados através de créditos do Hercílio, né? 29,99 milhões prometidos até 2021, e o resultado ficou FIP Verkef com 99% e Hercílio com 1%. Vai descendo. Uma semana depois da operação, um pagamento do escritório de advocacia José Silva, mas que aparece como sendo feito por Apollo Solutions, o beneficiário, uma empresa de assessoria empresarial. Chique, né? É a típica triangulação de pagamentos feitas para encobrir a origem, que é... Clica ali em Show More, Pedro, por favor. Encobrir a origem e o destino do dinheiro. Então a Apollo não estava sozinha. Outras duas empresas aparecem como satélites desse esquema, que é a Nova Conta Serviços e Participações S.A. e a For All Group, Investimentos e Participações S.A. Essas duas empresas, com aumento de capital suspeitos, mudanças societárias constantes e os mesmos nomes repetidos nas estruturas. Desce aí. Então, a Nova Conta, em 2018, o capital dessa empresa saltou de 5 milhões, com diretoria alterada e operações assinadas por advogados de alto nível. Quem enviou os documentos internos dessa empresa? O mesmo cara, né? O Rawlins, que foi preso por tráfico internacional. O outro indicativo de comando centralizado fica mais ou menos assim. Documentos da For All Group mostram o mesmo padrão. Capitalização artificial, sobreposição societária, administração compartilhada com a Nova Conta, que é aquela empresa que nós já falamos aqui. Ou seja, eles criaram camadas sucessivas da empresa para dificultar o rastreamento, que é a prática típica de lawyering. Não sei se é lei, né? Layering, perdão. Que é layer, que é camada. Então você cria essa camada de layers, né, em inglês, camada de layers. Você cria essas camadas e aí fica quase impossível você entender qual é a origem do dinheiro e qual é o destino do dinheiro. Ponto 9, tá terminando, tá, gente? Prometo a vocês. O quadro fica ainda mais pesado quando cruzamos tudo isso com as investigações da Polícia Federal. Então, até aqui foi a Timeline quem obteve todos esses documentos. E aí eu cruzei com as informações que a imprensa divulgou da própria Polícia Federal e os documentos que estão públicos da Polícia Federal. E aí o quadro fica, né, muito mais drástico, muito mais sinistro quando você vai cruzando. Por quê? As pessoas desse círculo já apareciam em operações de lavagem de dinheiro, remessas internacionais via jatinho, casos ligados à facção, como o PCC, grupos terroristas, e a triangulação financeira com consultoria e fundos. Ou seja, você tem um ecossistema que não é algo ocasional, isolado,
e a conexão com o Banco Master através FIP-Verkef é ainda o ponto mais sensível. Então, esse fundo, ele não apenas investiu, como apareceu lá no início da minha thread. O que ele fez? Ele tomou o controle total da Apollo Sports, logo antes de diversas movimentações suspeitas e dentro de um ambiente já marcado por denúncias criminais que já ocorreram antes de todas essas alterações acontecerem. Então, numa linguagem simples, para o pessoal poder entender, um private equity, né, a FIP, tomou 99% de uma empresa que viria a ser usada por operadores já ligados à lavagem de dinheiro, tráfico internacional e terrorismo e crimes financeiros. Tudo isso documentado em atas oficiais, que eu tive acesso, e-mails internos, planilhas societárias, comprovantes de TED e registros públicos, fora as investigações da Polícia Federal. Desce aí, Pedrão, por favor. Isso não é opinião, deixei bem claro, tá? Isso não é opinião, não é rumor, não é dossiê político, é documentação cruzada com data, assinatura, CNPJ, e-mails, tabela de capital, registro em junta, transferências bancárias, documentos dos quais eu tive acesso, e a impressão digital completa de um esquema de alta complexidade, onde você tem sociedade com fundo ligado a banco privado, operadores já citados pela Polícia Federal em crimes anteriores, aumento artificial de capital da própria empresa, múltiplas holdings com os mesmos sócios, que é o que significa os layers, escritório de advocacia atuando como tesouraria paralela e circulação de dezenas de milhões em 48 horas. Desce ali o final, faltam só acho que 2 tweets ali. O material completo será disponibilizado em relatório investigativo e também encaminhado a órgãos internacionais competentes. Você não precisa ler mais ali. Eu não vou publicar esses relatórios que eu estou fazendo por hora, porque são muito sensíveis, mas eles serão entregues, né? E isso tudo pega o Centrão inteiro. Inteiro. Por isso que eu dei o spoiler a vocês. Eu não estou em contato com o Paulo Figueiredo, não estou em contato com o Capelli, eu não sabia dessa matéria que ia sair no Metrópolis, e dei o spoiler para vocês aqui, porque a minha fonte não é o Paulo Figueiredo, nem o Capelli. Simples assim. Ou seja, vem mais coisa por aí. Vem. Muito mais, né? Eu posso garantir. Bom demais. Ó, vou te ver feliz, Marcos. Pô, tu não tem ideia, cara. Tu não tem ideia. As notícias são... Bom te ver feliz. Gente, a gente é muito honesto com vocês. Hã? O Bob botou no Lacombe aqui. O que aconteceu, minha gente? Usa só fechado. Sendo bem honesto, a gente é bem honesto com vocês. Então, quando surgiu aquela história... Tadinho. Vocês são pilantras, cara. Vai, pô, mas ficou maneiro, mostra de novo. Peraí. Pô, ficou B10, cara. Aí. Pô, ficou maneiro pra caraca. Essa equipe, cara. Caraca. Que isso, cara. Luiz Ernesto Schwarzenegger. Pô, tá doido. Mas a gente é muito franco com vocês. Então, assim, quando surgiu a história de gente ligada à administração Trump, que estaria uma reavaliação da questão da Magnitsky, e é por isso que saiu essa informação do Tesouro, tá? Porque eles tinham que consultar. Por isso que saiu isso daí. A gente pode garantir para vocês que agora o que a gente está vendo, a resposta do Brasil nos bastidores, é que não vai rolar. Porque era óbvio, nós falamos isso para vocês. O que o Trump pediu pro Lula é para que o Lula virasse Bolsonaro mais do que o Jim Caviezel virou no filme, entendeu? Então, assim, é óbvio que o Lula não poderia fazer isso. Eu até fiquei na dúvida, a minha preocupação era, será que o Lula vai ficar enrolando a administração Trump ali? Não, estou vendo. Só que eu tenho aqui uma teoria, tá? Uma opinião. De que o outro lado, China, Rússia, Cuba, não gostaram dessa conversa do Lula com o Trump. E deixaram bem claro, ó, essa história de você ir contra o Foro de São Paulo, derrubar o Maduro, né, apoiar a renúncia do Maduro, colaborar de alguma forma pela queda do Maduro e se afastar da China e do BRICS,
Vocês não podem nem brincar com essa história. Puxaram ali a coleirinha do Lula e falou: esquece essa conversa com o Trump. E é isso que acontece. O Lula, ele é hoje parte integrante do Foro de São Paulo, do eixo comunista mundial, russo-chinês. Ele está enrolado até o pescoço com essa galera. Ele não tem como entregar combate ao narcotráfico. Ele não tem como entregar a queda do Maduro na Venezuela. Ele não tem como entregar a separação, né, o distanciamento de Brasil com a China. E aí eu tô colocando um spoiler aqui para vocês. Lula não conseguirá retirar a Magnitsky do casal Moraes, que pode ser chamado literalmente de casal, não 20, mas casal 129. É 129? 129 milhões, pagavam 3 milhões e 600 mil reais por mês, no momento já de crise financeira no banco. Então não é casal 20, é casal 129. Todos os documentos indicam que havia ordens expressas do Daniel Vorcado, da direção do banco, para que o pagamento ao escritório da dona Vivi fosse garantido, apesar de todas as dificuldades que já enfrentavam. Cafezinho, 129 milhões de reais no total do contrato, 3 milhões e 600 mil por mês. A questão não sabem quanto tempo, quantos pagamentos foram feitos, mas o contrato está aí, 129 milhões de reais com 3 milhões e 600 por mês. Você compra quantos cafezinhos no escritório de advocacia com isso, né, rapaz? Cara, eu acho que... Enfim, mas vamos lá. O spoiler, né? Estou dando aqui o spoiler para vocês. Vocês gostam, né, quando eu dou spoiler, né? Lula não conseguirá retirar Magnitsky do caso Moraes, por isso que os cães do Lula... Qual é a imagem da mitologia que tem alguém segurando assim, tem aqueles bichos saindo assim? Qual que é a imagem? Não sei se são cães ou são... Tem uma imagem da mitologia de alguém que segura os animais, assim, os animais estão saindo. Esqueci o nome agora. Alguém... A nossa audiência é muito qualificada. Eles vão falar daqui a pouco aqui. Mas tem uma imagem da mitologia que é alguém segurando o Cerberus. É isso? Cerberus. O Cerberus é o cão de 3 cabeças que fica na frente da entrada do inferno. Cerberus. Então, eu acho que é essa imagem. Cara, nossa audiência é muito qualificada, irmão. Eu vou te falar. Eu vou falar. Aqui, Hades, é isso mesmo, então aqui, ó. Hades, peraí. Que audiência, meu irmão. O Laudelino sabe, ó. Olha, cara, que audiência, meu irmão. Eu vou te falar, é uma audiência muito qualificada. Eu tô tentando achar aqui. Alguém colocou aqui, ó, Hades e os cães do inferno. Então eu já mandei para você aqui. Ah, é? Mandei para você o Fabiano Silva, né, que é cartunista, né, que trabalha com o pessoal do Fio Diário, né? Se não me engano é o Fio Diário. Ele me manda todo dia uma charge aqui oferecendo pra gente usar, e a charge teve uma que ele mandou esses... Aí, olha aí, Alan, pronto, tá pra você. Aí, não, olha na tela. Eu tô olhando aqui. Moraes, Toffoli e Gilmar. O que tá escrito ali em cima? Os cães do inferno latem. É bem isso aí mesmo. E aí só faltou a Globo ali, né? Porque é o seguinte, aí volta lá, Pedrão, no tweet, né, no spoiler. Qual o que os cães do Lula estão fazendo? Qual foi o jornal, o primeiro jornal a falar do contrato da dona Vivi? Vocês sabem qual foi, né? Jornal Globo. Então o Globo foi o primeiro a entregar a cabeça da dona Vivi e do Alexandre de Moraes. Então o spoiler que eu dou a vocês é esse aqui, ó. Lula não conseguirá retirar Magnitsky do casal Moraes, já entregou a cabeça deles, né, para serem, né, expostas. Usou o caso do Banco Master para expor todo o Centrão e a galerinha da Farinha Lima, ou seja, para já pensar politicamente nas eleições do ano que vem. E digo mais, tem mais spoiler, tá? Nessa galerinha aqui do Banco Master, tem ali Ciro Nogueira e Antônio Rueda, que eu vou mostrar a thread para vocês daqui a pouquinho, um pouco complexo, mas eu quero mostrar. Se depois o Max Lacombe me permitir, eu demoraria um pouquinho mais só para mostrar essa thread. E aí vem a meu outro spoiler, né? O casal
129, né? O casal Moraes tomou no cu. Você me desculpe, a gente ainda não tá na TV, então eu posso falar um palavrãozinho? Na TV pode, depois das 10 da noite. Então bota na TV gravado, se a gente for chegar lá. O Lula falará que não sabe de nada, nem dos petistas que estão lá. O Toffoli já tá blindado. Fim. O spoiler do que está acontecendo nesse exato momento. Sabe o que é mais revoltante? É que você olha esse julgamento, entre aspas mesmo, tamanho do Maracanã, assim, e é uma fajutice, né? Uma fajutice completa. Não investigaram nada, inventaram tudo. Assim, é algo abjeto. E aí você olha para o caso do Banco Master e você tem o Dias Toffoli dizendo, olha, a partir de agora, tudo ligado ao Banco Master passa por mim. A partir de agora, sigilo máximo sobre o caso Banco Master. O André Marcília estava explicando para mim, esse sigilo máximo, ele impede, inclusive, que você saiba os nomes dos advogados envolvidos no inquérito, no processo, na investigação. Nem as iniciais dos advogados você vai ter mais acesso. O Toffoli paralisou todas as investigações, diante de tudo que ele fez, ele paralisou todas as investigações relativas ao Banco Master. A Polícia Federal está parada. Tem lá aparelhos eletrônicos, né, celulares, dispositivos para serem periciados e investigados, e nenhum passo está sendo dado, porque o Toffoli está impedindo. O Toffoli, que nós sabemos muito bem, viajou para Lima, no Peru, para acompanhar a final da Libertadores entre Flamengo e o time dele, o Palmeiras, com o advogado de um diretor do Banco Master, o Arruda Botelho, Augusto, né? Arruda Botelho, aquele que apanhava do Caio Coppola na CNN, apanhou do André Marcília também em 2 debates que fez com o André Marcília. Quer dizer, o sujeito viaja num jatinho de um empresário que tem interesse no STF, no mesmo voo junto com o advogado do Banco Master, um caso que está com ele. Logo depois dessa viagem, ele paralisa todas as investigações, determina sigilo máximo e pronto. E aí o que tem que ser investigado, e o mesmo acontece na CPMI do INSS. Eu estou tentando aqui mostrar para vocês que o que nós estamos vendo nesse mais um julgamento fajuto na primeira turma do STF, né, é a deliberação sobre nada, sobre o que não existe, enquanto você tem a turma do Lula e do STF tentando impedir de todas as maneiras investigações sobre casos reais, como o Banco Master, e sobre o envolvimento do filho do Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, com o careca do INSS. A base governista impediu na CPMI do INSS que fosse investigada essa ligação, né? Inclusive com ameaças do Paulo Pimenta, deputado petista, a todos os parlamentares que tentassem, que insistissem na convocação do Fábio Luiz. Nem a convocação do Edson Claro, que é um ex-funcionário do careca do INSS, que está lá sendo investigado também pela Polícia Federal no caso do roubo a aposentados e pensionistas, nem este funcionário, que tem apresentado provas e provas e provas, né, contra o careca do INSS e contra o Lulinha, dizendo, olha, o careca do INSS deu 25 milhões ao filho do Lula, o careca do INSS pagava uma mesada, depositava todo mês 300 mil reais pro Lulinha, o careca do INSS e o Lulinha viajaram várias vezes para Portugal juntos, né, tinham negócios ou negociatas, não sei, juntos. Nada disso é investigado. E aí a gente fica olhando esse espetáculo deprimente de mais um julgamento da tal trama golpista que nunca houve. Então eu acredito, sim, né? Quando essa notícia saiu que o Lula estava negociando, quer dizer, o JBS estava negociando com o Trump para retirar a lei Magnitsky de Alexandre de Moraes. Eu vi que isso aí era uma cortina de fumaça para desanimar os patriotas, os brasileiros, porque eles estão só tomando, né, paulada dos Estados Unidos. O Maduro está prestes para cair na Venezuela, o Petro já foi detonado com a lei Magnitsky também, e vai chegando aqui no Brasil toda essa pressão americana.
E eles estão fazendo essa novela da vida real e usando a imprensa brasileira para emplacar as suas narrativas. E é isso que eu vejo como cortina de fumaça por causa do escândalo do Lulinha, do INSS, um escândalo milionário, o escândalo de Alexandre de Moraes com o Banco Master, milionário. E para mim, esses 129 milhões é apenas um cafezinho, é a ponta de um iceberg, né? Existe muito mais coisa envolvida. A gente sabe do mensalão, do petrolão, de todos esses esquemas para trás, que são multibilionários, trilionários, e não fica por menos essa do Banco Master, do INSS, dos Correios, e dentre outras situações desse desgoverno até agora. Então o Brasil foi cooptado, está em maus lençóis, e quem paga a conta é você, somos nós, dessa loucura, né? E ninguém faz nada. Então a gente está vendo o Brasil sendo chacoalhado, uma justiça, né, desse julgamento hoje do Chiquinho, fazendo a defesa de Felipe Martins, um homem que não cometeu crime algum, ficou preso 6 meses e 10 dias numa solitária, coisa que nenhum deles fica, nem os traficantes. O homem do Banco Master, né, que esses desvios aí, fraudes bilionárias, está livre, leve, solto, tomando seu vinho de 10 mil reais todos os dias. Enquanto que o Felipe Martins, todos os patriotas que se encontram ainda presos, e principalmente o Bolsonaro, generais e delegados da Polícia Federal presos inocentemente, né, estão na cadeia, né, passando pão que o diabo amassou, e uma vergonha desnecessária, porque eles não cometeram crime algum. E o Banco Master, o Toffoli, o ministro do PT, né, a gente fala isso com toda certeza, ele está blindando, né, essa situação do Banco Master e colocando em sigilo máximo. Entendeu? Por que ele está fazendo isso? Porque eles estão assim, ó. Eles estão assim. E é mentira? É extremismo do Bolsonaro? É extremismo da direita? Somos nós que estamos produzindo invenções, fake news, teorias da conspiração? Não, lógico que não. É o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está afundado na lama da desgraça, da corrupção. É isso que nós estamos vendo. Alexandre da Medicine News, ajude a chegarmos a 50 mil inscritos, compartilhando esse vídeo para um amigo, até mesmo inimigo. E não se esqueça de clicar no sininho para ver que está inscrito mesmo, para receber as novas notificações.